Uma das diferentes possibilidades que nós temos no momento de adicionar as atividades no Google Classroom é a utilização da ferramenta Formulários Google, que, dependendo de suas configurações, permite a correção automática das questões. Então, nós vamos abrir o nosso navegador, no canto superior direito, clicar no ícone Google Apps e escolher a ferramenta Drive. Assim que o seu Drive abrir, você deve conferir no canto superior direito se está logado na conta @escola e nós vamos escolher então a ferramenta Formulários Google aqui no canto superior esquerdo. Clicar em Novo. Encontrar então aqui no meu caso está em Mais Formulários Google e nós vamos escolher com base em um modelo. Ele irá disponibilizar alguns modelos com funções diferentes. No caso, nós vamos escolher então avaliação. E ele já abriu então um modelo aqui para nós configurarmos a nossa avaliação. No canto superior esquerdo, você já pode alterar o nome do seu arquivo. Assim que você digita, ele já faz o salvamento automático. Na barrinha de ferramentas, no lado direito, nós temos complementos, que já está incluído. E nós temos algumas opções que nós podemos configurar. Então, aqui nós podemos personalizar o nosso cabeçalho, as cores e também a fonte utilizada. Em visualizar, permite que nós observemos como ficará quando o aluno abrir este arquivo. E em configurações, nós temos aqui também 3 abas para configurar. Nós podemos ou não coletar, então eu vou deixar marcado aquilo que já estava, que está restrito aos alunos que têm @escola. Também está limitando a apenas uma resposta. Na aba Apresentação, você pode deixar uma mensagem aqui que é enviada ao aluno assim que ele concluir e enviar o formulário. E na aba Testes, verificar que esteja marcado aqui, selecionado a opção Criar Testes, isso já vem por padrão. Liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual, até porque de repente você pode escolher incluir algumas perguntas que sejam descritivas, então sugiro que você selecione esta opção. E assim que você liberar manualmente as respostas, a avaliação, os alunos irão receber as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. E clicar em Salvar. Na parte superior aqui do formulário, nós podemos ver ainda que existem 2 abas, uma relativa às perguntas, é o espaço onde nós iremos editar e acrescentar as perguntas, e uma aba correspondente às respostas. É aqui que nós veremos as respostas dos alunos quando elas chegarem. Aqui nesse outro formulário, vocês já podem ver, então eu recebi 3 respostas, e eu posso verificar um resumo, ou pelas perguntas, ou individualmente. Então, se você quiser verificar os formulários um a um dos seus alunos, você deve alterar aqui a página de visualização, então, para que você possa visualizar de todos os seus diferentes alunos. Para criar nossa avaliação, nós iremos utilizar principalmente essa barra suspensa com diferentes funções. Adicionar pergunta, importar perguntas, adicionar título e descrição, adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar seção. A seção funciona como se fosse página. Então, é a forma com que seu aluno irá visualizar este questionário, esse formulário. No modelo, nós temos aqui apenas uma seção, então o aluno visualiza tudo em uma única página, uma única tela. Eu irei utilizar 3 seções diferentes. A primeira delas, uma abertura, a segunda para identificação do aluno e a terceira para as perguntas. Tenho aqui um documento de Word já aberto, com as informações que eu quero utilizar neste e nos demais formulários, então só vou utilizar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V.
E assim que eu terminei a parte da apresentação, vou clicar em adicionar sessão. Então esta é a primeira página que o aluno irá visualizar. E aqui vou configurar esse espaço para que o aluno insira os seus dados de identificação. Este espaço aqui não abriu nada para que eu pudesse formatar, portanto, significa que ele é para adicionar título e descrição. Isso não permite que meu aluno escreva nada nesta parte, portanto, eu vou excluir e vou adicionar pergunta. E adicionar mais uma pergunta. Agora eu preciso configurar isso para as respostas do meu aluno. A primeira já está aqui, resposta curta. Como não é nada avaliativo, não preciso mexer em nada mais. Segunda, resposta curta. Terceira, resposta curta. E a última, preciso alterar aqui, ó, para resposta curta, porque isso é suficiente para aquilo que eu estou pedindo para o meu aluno. Tomar o cuidado de sempre verificar se todas estão marcadas como obrigatórias, para que o aluno não esqueça de preencher nenhuma delas. E após isso, adicionar sessão. Nessa terceira sessão, nós iremos então incluir as perguntas. Aqui vou adicionar um título, você pode colocar a disciplina, a série. E agora nós vamos então adicionar as questões. A primeira pergunta, eu gostaria que o meu aluno escrevesse a resposta, então vou alterar aqui para a resposta curta. E eu também quero adicionar uma imagem a ela. Temos dois ícones imagem, um na aba suspensa e outro no corpo aqui da pergunta. Se eu utilizar esse ícone aqui, a imagem será inserida no corpo do meu formulário. Então, eu preciso utilizar este ícone aqui para que a imagem seja inserida dentro da minha questão. Procurar. E eu já deixei aqui separado também. Ao lado aqui da imagem inserida aparecem 3 pontinhos. Quando eu clico aqui, eu ainda posso também alterar algumas configurações a respeito da imagem. Vamos adicionar então a segunda pergunta. Essa questão eu quero fazer de múltipla escolha, então vou alterar aqui, porque eu quero que o meu aluno responda apenas uma das alternativas, tá? Posso apagar aqui o que eu não vou utilizar, porque quando você seleciona as respostas, como elas estão separadas por Enter, eu só preciso copiá-las todas uma vez e o formulário já vai entender que elas são respostas separadas, são alternativas diferentes para a minha questão. Também vou adicionar uma imagem. Clicar aqui nos 3 pontinhos e vou centralizar. Posso também clicar aqui sobre a imagem e, se eu quiser, posso reduzir aqui um pouco do tamanho dela. Nessa questão aqui, eu quero que o aluno faça algo fora do meio virtual. Então, ele vai fazer algo lá no caderno dele, um desenho, um cálculo, ou tirar uma foto, ou gravar um vídeo. Como é que o aluno vai fazer para me responder? Eu vou vir aqui e alterar a forma que eu quero que o aluno responda. Vou clicar em Upload de arquivo. Então, normalmente iria abrir uma mensagem aqui para você confirmar, porque esse tipo de resposta do aluno vai ocupar o seu drive, então precisa que seja confiável a resposta dele, desse e-mail. Você clica lá em confirmar.
Após isso, você vai configurar que tipo de arquivo você quer. Você pode deixar qualquer tipo de arquivo ou você pode especificar o arquivo que você quer. No caso aqui, eu vou selecionar imagem, mas poderia ser PDF, poderia ser vídeo, uma apresentação, um documento de Word, alguma coisa do tipo. Também vou limitar o número máximo de arquivos, você pode alterar aqui a quantidade de arquivos e o tamanho máximo desse arquivo, tá? E lembrar de deixar aqui como obrigatório. Nessa pergunta eu gostaria que o aluno respondesse mais de uma alternativa. Então, em vez de múltipla escolha, que só permite uma, eu vou escolher caixa de seleção. Clico aqui, como eu dei Enter, ele já reconhece que são 4 alternativas diferentes. Poderia ainda adicionar outro, ele vai adicionar um espaço onde o aluno tenha que digitar mais uma alternativa. Pronto, incluímos então as nossas questões. Lembrando que no seu formulário você pode ainda adicionar um texto que sirva como referência para que o aluno responda as questões, ou adicionar um vídeo. Você pode digitar um tema e pesquisar, ou adicionar diretamente o link do vídeo que você deseja. Selecionar, nos 3 pontinhos centralizar, e o aluno poderá utilizar o vídeo então também para responder as questões. Agora nós precisamos fazer a parte de configurar essas questões para que elas tenham uma correção automática. Então, por exemplo, essa daqui que é uma resposta curta. Vamos clicar aqui em chave de resposta. Aqui no cantinho em pontos, adicionar qual o valor da questão. E eu posso atribuir aqui uma resposta. Que eu espero que meu aluno utilize. De repente eu vou utilizar aqui algum termo mais técnico, que ele talvez vai ter dúvidas com que letras que escreve e tal. Então eu posso acrescentar essa alternativa aqui, que ele vai ter que dar exatamente essa resposta. Posso acrescentar algumas possíveis distorções na resposta, ou posso deixar sem acrescentar resposta nenhuma e deixar que meu aluno coloque aqui. Porque às vezes ele marca lá uma letrinha, colocou um S a mais, um S a menos, e aí já vai considerar a resposta errada. Então, deixa, de repente, sem você atribuir uma resposta. Questão 2, a de múltipla escolha. Então, aqui, chave de resposta, quanto a questão vale. Eu preciso marcar qual é a resposta correta. Então, ele vai ficar aqui marcadinho. E aqui eu posso adicionar um feedback, nesse caso aqui já estava adicionado no meu modelo, que a gente pegou lá dos modelos que estavam disponíveis. Posso adicionar um feedback para as respostas incorretas e para as respostas corretas. Então, para quem errou, ou eu posso adicionar um texto explicando, falando um pouquinho a respeito da questão, ou eu poderia ainda adicionar um link de algum site que meu aluno possa pesquisar um pouquinho e conhecer um pouquinho melhor do assunto, ou ainda um vídeo do YouTube. Na resposta correta, posso colocar só um parabéns, ou se eu quiser comentar um pouquinho também. E aqui estão os meus feedbacks para a resposta correta e incorreta. Isso pode ser feito em todas as questões. E aí, concluído. Aqui na chave de resposta, o valor da questão. Posso adicionar aqui o feedback. E aqui a minha última questão, chave de resposta. Preciso também selecionar quais são as respostas corretas. Nesse caso, tem 2. Como é que acontece aqui? Vou eliminar essa daqui.
Tem duas respostas que eu preciso que o aluno marque. Então, eu posso vir aqui, ó, nos 3 pontinhos e validar a resposta. Então, criar algumas regrinhas para essa resposta, ou seja, qual o número mínimo de janelinhas que meu aluno precisa selecionar, qual o número mínimo, máximo ou exatamente a quantidade que pede na questão. E está pronto o meu questionário. Clicando aqui em visualizar, nós podemos verificar como é que vai aparecer para o aluno. Então, como aqui a primeira página era só uma apresentação, não tinha nada para responder, é só clicar em próximo. Na segunda seção, era a identificação do aluno. Então, tem aqui as caixas de texto para o aluno responder. E se eu quiser, não vou preencher aqui, eu só quero clicar em próximo para visualizar, ele vai dizer, não, precisa, porque a gente tinha marcado como obrigatório para não correr o risco do aluno esquecer. Então, tem que preencher com alguma letra lá, só para a gente poder passar para frente. E na terceira seção, então, as questões. Então, ele vai visualizar dessa forma, a pergunta, a pontuação, a imagem, e aqui ele vai colocar a resposta dele. Aqui da mesma forma, múltipla escolha, então ele só aceita uma alternativa como resposta. Aqui para ele adicionar o arquivo, e aqui precisa selecionar mais questões, tá? E aí ele vai clicar em enviar. Se ele clicar em enviar, vai dizer assim, ó, espera aí que falta aqui ainda a questão obrigatória, então ele vai ter que vir aqui e adicionar o arquivo dele do dispositivo dele. Então ele pode fazer o upload aqui do computador ou do celular, ou se ele souber lidar com o Drive, se ele carregou na nuvem alguma coisa, ele pode utilizar o Drive dele também. Para utilizar o seu formulário, você deve acessar a turma na aba Atividades, Criar, Atividade e Adicionar a partir do Google Drive. Buscar o arquivo com o nome que você salvou, adicionar. Você deverá colocar um título. Poderá ou não colocar uma instrução a respeito da atividade, adicionar uma ou mais salas, todos os alunos da sala ou algum aluno específico, mas para adicionar um aluno específico só é possível adicionar uma sala. Se você quiser enviar para mais salas, terá que ser para todos os alunos, não pode ser específico. Aqui você pode colocar os pontos, quanto vale a sua atividade, definir uma data de entrega. Se quiser também adicionar um tópico com relação ao conteúdo que você está tratando e criar atividade. Assim, agora a sua atividade já estará disponível para os alunos. Então, como só tem um aluno nessa sala, está atribuído a apenas um aluno. Quando os alunos responderem, você pode vir aqui, clicar no formulário, clicar aqui no lapisinho para você editar e vir na aba Respostas.